queridos, então eu já disse bom dia para vocês, que bom que a gente está junto. Você que está em casa conosco também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no culto da família, na The New Life. Esse é o primeiro culto de hoje, logo mais nós teremos às 6h30 mais uma reunião, e quem sabe você que mora aqui perto da gente, no raio talvez de 400 milhas, que é o tempo que vai dar para você conseguir viajar esse tempo, até chegar aqui às 6h30, hoje vai ter ceia do Senhor à noite. Porque semana passada à noite, nós tivemos aqui, não é, um culto que era presencial, mas foi só online, porque muitos irmãos, os irmãos que vinham, que haviam dado o nome para participar da Santa Ceia, eles tiveram dificuldade de deslocamento. Então, para honrar esses irmãos, para franquear essa oportunidade, nós teremos Santa Ceia hoje à noite. Pastor, já participei da ceia semana passada, mas queria participar hoje à noite. Não tem problema, gente. Isso não é banalizar a ceia, ok? Isso não é banalizar a ceia. Isso é a gente ter essa oportunidade. Querido, desde que a ceia seja feita dentro dos padrões bíblicos, com toda a reverência, se a gente quiser, assim como tem igrejas que fazem, todas as vezes que tem o culto, eles fazem a ceia do Senhor. Não é o nosso hábito. Nós entendemos que uma vez por mês é uma boa frequência, ok? Agora, isso não é, não existe um parâmetro bíblico para a frequência da ceia, ok? E, gente boa, abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 27, verso 17. Gente, hoje é um dia importante aqui na América, uma data legal. Eu diria que é uma data que a gente pode ir no meio, apesar de também ter suas distorções, mas a gente pode aprender muito com o calendário, gente, com a cultura onde a gente está, ok? Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não é inimigo da cultura dos homens. Deus deu ao homem a oportunidade de criar uma cultura, e as culturas variam de país para país, dentro dos países as culturas variam. Então, qual é o meu posicionamento com a minha família, o meu posicionamento pessoal e com a minha família? Se existe uma data e essa data não dá para aproveitar nada dela, a gente não aproveita. A gente ensina para as nossas crianças que celebrar aquela data, que a mensagem daquela data é uma mensagem ruim, e nós temos datas assim. Mas existem datas que a gente consegue remover uma distorção aqui, um elemento ruim acolá, e a gente consegue aproveitar essa data, então, para aproveitar o elemento positivo dessa data. E hoje aqui na América, quem sabe você está assistindo a gente do Brasil ou de outro lugar, é o Valentine's Day, é o dia, digamos, da amizade, o dia do amigo. Eu gosto de ampliar isso daí e dizer que é o dia dos relacionamentos. Não é verdade? Porque aí, aqueles que têm amigos, e muitos amigos honram esses amigos, homenageiam, a gente homenageia os nossos familiares, não é isso mesmo? O nosso cônjuge. Inclusive, vocês repararam que tem muitos lugares vazios aí, gente? Repararam isso? Sim ou não? Vocês que estão aqui comigo. Tem lugares vazios aí. Isso é porque eu acho, gente, cá entre nós, ainda bem que isso não vai passar depois. Eu acho que o pessoal ontem à noite, irmã Ana Cláudia, falou assim, olha, não dá para comemorar Valentine's domingo à noite, porque segunda de manhã começa a coisa pesada. Eu acho que eles anteciparam Marcos e Dirlene para ontem à noite e pegaram um Vale Night. Quem sabe o que é o Vale Night? Sabe o que é o Vale Night? Vale Night é aquele recurso maravilhoso que, de tempos em tempos, Deus abre o céu e derrama sobre a vida de um casal com filhos, e aí aparece um amigo, uma amiga, um tio, uma tia, uma sogra, uma babysitter ungida, e diz assim, você quer que eu fique com eles para vocês saírem para jantar? Bom, isso é o Vale Night. Então o casal recebe um Vale Night. Então eu acho que essa noite um monte de gente pegou um Vale Night e saiu, e aí a turma então se estendeu bastante. Bom, mas daqui a pouco eles estão aí. Semana que vem está todo mundo aqui, como se nada tivesse acontecido. Isso é bênção, ok? Gente, Provérbios 27, verso 17, tem uma mensagem que eu acredito ser muito relevante nesse dia, esse dia que a gente fala sobre os nossos relacionamentos, que a gente fala sobre nossos relacionamentos com amigos, familiares, o dia da gente se dedicar e lembrar que existe muita gente sobre a face da terra a quem a gente quer bem e pessoas que querem bem a gente também. Eu quero falar com vocês, a partir desse versículo,
sobre a necessidade de a gente ter inteligência nos nossos relacionamentos. Inteligência nos nossos relacionamentos. E eu quero ler com você esse texto. Olha só, Provérbios 27, 17, que diz assim: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Vamos lá? O ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Talvez a sua Bíblia sua versão pode estar um pouquinho diferente, né? Assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem pela companhia do seu próximo, pela presença de um companheiro. Bom, a mensagem desse versículo aqui é uma mensagem, como eu poderia dizer, clara. Ele usa a analogia de um ferro, de uma faca, talvez de uma espada, enfim. E a ideia é essa: olha, para você afiar uma faca, vou usar essa linguagem, que é uma linguagem bem próxima. Para você afiar uma faca, então imagine nos tempos dele, gente, que não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, há 2.500 anos, 2.600 anos atrás, então eles tinham ferramentas muito rudimentares para poder afiar as suas ferramentas. Imagine você que uma ferramenta bem afiada, bem amolada, era muito importante naquela época. Era muito importante. Então eles diziam, olha, para você afiar uma faca, ok, você precisa de algo com material parecido, pelo menos ali, para quê? Para poder gerar o atrito. Então ele dizia, olha, o ferro só pode ser afiado com, no mínimo, um objeto feito do mesmo material. Desse mesmo jeito, do mesmo jeito que o ferro precisa de um outro objeto feito do mesmo material para ele ser afiado, ou seja, para ele ser o quê? Melhorado. Do mesmo jeito que uma ferramenta precisa de outra ferramenta para cumprir o seu propósito, para ser aperfeiçoada, para estar mais apta para cumprir o seu propósito, do mesmo jeito a gente. Nós também, como seres humanos, para sermos afiados, para sermos melhorados, para sermos treinados, amadurecidos para cumprir o propósito de Deus, a gente também precisa de quê? De gente. Então, se a gente fosse traduzir esse versículo aqui para a linguagem revista, atualizada, adaptada, explicada e quase assim, fora do que está escrito, seria assim, olha, gente, do mesmo jeito que para amolar uma faca, você precisa de uma coisa feita pelo menos do mesmo material daquela faca, para tornar um homem, uma mulher, alguém melhor, precisa de outro ser humano do lado dele ou do lado dela. E aí é que é a grande questão. A grande questão é que quando a gente olha para esse versículo e a gente vê, gente, a maneira como muitas pessoas lidam com os seus relacionamentos, a gente diz assim, alguém está errado. Alguém está errado. Por quê? Porque aquele relacionamento daquelas pessoas não está tornando essas pessoas melhores. Pelo contrário. Está adoecendo essas pessoas, está deixando essas pessoas cada vez mais tristes, essas pessoas cada vez mais machucadas. E aí quem é que está errado? A Bíblia ou essas pessoas? Não preciso dar resposta para você, não é isso mesmo? Se a Bíblia está dizendo que através de relacionamentos nós nos tornamos pessoas melhores, é porque realmente isso é verdade. É porque realmente isso é verdade. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na rotina de um pastor, na rotina de um conselheiro, de um líder cristão em geral, seja esse líder cristão um pastor ou um conselheiro, enfim, mas na liderança cristã em geral, os nossos grandes desafios estão, sabe onde? Do ponto de vista dos relacionamentos. Pouquíssimas são isso acontece, eu quero dizer que isso acontece, meus irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que são poucos os casos em que as pessoas procuram uma liderança, principalmente no nosso contexto, para dizer, olha, eu preciso de uma ajuda financeira. Existem famílias que precisam de ajuda financeira. Mas eu diria para você que finanças não é o grande, ou falta de grana, de recurso, não é o grande problema do nosso contexto.
Existem, por exemplo, existem momentos que pastores são acionados para lidar com questões espirituais, pessoas oprimidas, pessoas possessas. Então, isso faz parte do ministério. Também faz parte do ministério a gente se organizar, se preparar aqui para pregar a palavra de Deus. Também isso faz parte. Faz parte do ministério as questões materiais, logísticas da igreja, da comunidade, da denominação, enfim. Mas eu diria para vocês que, fora essas questões, a maior parte dos trabalhos de um pastor é ajudar pessoas a lidarem com seus relacionamentos. Nos mais diferentes níveis de relacionamento. Quando a gente vai conversar com pessoas a respeito do que elas estão experimentando, a respeito das suas angústias, isso passa pelos relacionamentos. Pais com problemas de relacionamentos com os filhos. Amigos, pessoas, irmãos da igreja que num determinado momento aconteceu alguma coisa ali e aí esse relacionamento acabou quebrando, ele está gerando uma dor, um machucado em alguém. Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente precisa de muita sabedoria da parte de Deus para administrar o tempo. É verdade. Precisamos. A gente precisa de muita sabedoria de Deus para a gente lidar com grana, com dinheiro. E eu diria para você, sim, isso é verdade. A gente precisa de treinamento na nossa vida para poder ter uma profissão. Isso é verdade, aprender uma profissão. E quando a gente aprende uma profissão, que a gente vai trabalhar naquilo, a gente precisa de mais treinamento para quê? Para se aperfeiçoar naquela profissão. Todas essas coisas, todas essas inteligências, inteligência para lidar com dinheiro, inteligência para trabalhar, inteligência para lidar com, seja lá com o que for, tudo isso é muito importante. Com o tempo, muito importante. Agora, por que a gente investe tão pouco tempo e na vida da gente a gente é tão pouco treinado para saber como se relacionar com as pessoas? Sendo que isso é algo tão importante. Vamos voltar no tempo? Sai daqui agora comigo e decola, volta um tempão lá atrás. Lá, bem pertinho da criação do homem. Dentro do jardim do Éden. Antes mesmo do homem ser expulso do jardim. O que a gente tem? A gente tem, num primeiro momento, o homem acordando do sono dele e dizendo assim, nu. Né? O homem acordou, viu aquela mulher do lado dele e falou, nu. Essa aí é da hora. Isso quer dizer, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E é bonito, gente, sabe por quê? Porque se a gente pegar e olhar lá atrás, o homem vinha dando nome para os animais. A Bíblia diz isso, que Deus trazia os animais até o homem e o homem dava um nome para eles. Mas quando o homem passava em revista os animais, ele via que não tinha alguém como parecido com ele. Porque não tinha como ele estabelecer relacionamento com os animais. Então estava faltando alguma coisa no homem. E aí Deus vai, aplica uma anestesia no homem, o homem dorme. O texto fala que do lado do homem Deus tira uma parte e faz a mulher. E aí quando o homem acorda, o homem se encanta com a mulher. E o que ele faz? Ele faz com a mulher o que ele vinha fazendo antes. Ele dá um nome para ela. Essa vai se chamar varoa, porque do varão ela foi formada. O homem olha e diz assim, uau, eu vejo alguém semelhante a mim. Então eu vou dar a ela o mesmo nome que eu tenho, um nome parecido com o nome que eu tenho. Por quê? Porque ela não é melhor nem pior que eu. Ela é igual a mim. Ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Eu me vejo nela e porque eu me vejo nela, eu me completo nela. Que coisa linda, gente. Fala sério. É romântico demais. Só que presta atenção. Aquela mulher não foi simplesmente, preste atenção, Eva, não foi simplesmente a primeira mulher que Adão viu. Eva foi o primeiro ser humano que Adão viu. Então essa mensagem ali de Gênesis 2 não serve apenas para a gente pregar para casamento. Serve para a gente pregar para todo e qualquer tipo de relacionamento humano. É por isso, inclusive, que a gente diz que o casamento
é o relacionamento mais importante, mais fundamental de toda a história humana. Porque antes do homem ter um amigo, ele teve uma esposa. Ele teve uma esposa. Então, perceba, isso antes da queda e depois da queda. Antes da queda é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Esse era o padrão. E depois que o homem caiu, a gente vai se lembrar que o primeiro homicídio, o primeiro assassinato que a Bíblia narra, aconteceu, gente, entre duas pessoas que se conheciam muito. Que se conheciam, eram irmãos, inclusive. E aí aquele discurso do Jardim do Éden, que antes era carne da minha carne e osso dos meus ossos, do lado de fora do Jardim do Éden vira o quê? O Senhor pergunta para o Caim, Caim, cadê o seu irmão Abel? Ô Senhor, por acaso eu tenho que cuidar dele? Cada um no seu quadrado, papai. Cada um cuida da sua vida. Bom, gente, quando o relacionamento do homem com Deus entrou em crise, o relacionamento do homem com tudo mais entrou em crise. E aí, então, é o seguinte, se o que determina a minha saúde dos meus relacionamentos é o meu relacionamento com Deus, significa, então, que se eu quero ter uma inteligência para ter bons relacionamentos, eu preciso aprender aonde? Aprender na Bíblia. Eu preciso aprender na Bíblia. E aí, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer um movimento, então, de buscar na Bíblia Sagrada essa inteligência de Deus para a gente se relacionar. Para a gente se relacionar com o cônjuge, com os amigos, com o irmão em Cristo, para os nossos relacionamentos. Por quê? Porque, preste atenção, os seus relacionamentos, seja lá com quem for, eles representam uma parte importantíssima da sua espiritualidade. Não vem dizer que o sujeito é crente, cheio do Espírito, está tendo comunhão com Deus e ele não tem amigo. Tem alguma coisa errada. Não vem dizer que o sujeito é crente e ora, que aquela mulher ora, ela é crente, ela ora, ela intercede, ela profetiza, ela é não sei o quê, ela é aquela cheia do fogo e tal, e ela tem um relacionamento conjugal manipulador. Ela manipula o marido e os filhos. Ela é a boss da casa. Não vem com essa história. Isso é muito, muito importante. Olha, o próprio Jesus diz assim, veja bem, os 2 maiores mandamentos. Alguém perguntou para Jesus. Jesus resumiu os mandamentos como? Amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e amar a quem, gente? Ao próximo. Por quê? Porque a nossa vida tem uma mão dupla, sempre, para cima e para o lado. A nossa espiritualidade, gente, ela é para cima e ela é para o lado também. Quanto mais intenso é o seu relacionamento com Deus, quanto mais cheio do Espírito de verdade você é, mais agradável é se relacionar com você. Mais agradável é estar com você. Não existe essa separação, gente. Deus quer que a gente tenha inteligência nos nossos relacionamentos. E eu vou mostrar para vocês, no livro de Provérbios, alguns princípios que muitas vezes eu preciso retornar a eles para poder equilibrar os meus relacionamentos. E eu quero, então, que a gente esteja preparado juntos para aprender esses princípios aqui. Ok? Beleza, gente? Vamos lá? Então, tudo que eu falar aqui hoje diz respeito ao seu casamento, diz respeito às suas amizades, diz respeito ao seu relacionamento com seus filhos, diz respeito a, sei lá, todo mundo com quem você se relaciona, ok? Bom, gente, primeiro a gente precisa entender que, quando eu falo aqui de princípios para os nossos relacionamentos, eu não estou falando de regras, eu estou falando de princípios. Imagine uma regra como algo que te prende e que diz, você é obrigado a fazer assim. Imagine uma regra como um trilho de trem. Você não tem espaço para ir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Você está em cima. Então, uma regra é um trilho. Um princípio é uma trilha. Ou seja, o trilho de trem até te leva, mas ele te leva te limitando. Não dá para ir para a direita nem para a esquerda.
ok? Não adorar outros deuses é uma regra. Não dá para ir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Fidelidade ao cônjuge é uma regra. Não dá para ir um pouquinho para cá. Agora, essas coisas que eu vou colocar para vocês aqui, elas não são regras, são princípios. Então, uma trilha, ela te leva para algum lugar. Mas ela te leva e ela te dá alguma mobilidade dentro dela. Concorda comigo, gente? Então, se você vai fazer uma curva mais rápido ou mais lento, se você vai caminhar naquela trilha mais para o lado direito ou para o lado esquerdo, isso você vai escolher. Mas você precisa seguir a trilha e essa trilha vai te levar a algum lugar. Então, esses princípios são aqui. Eu diria, gente, que o primeiro princípio aqui, e é o princípio exatamente, eu diria, um dos mais importantes, que é humildade para aprender. A ideia de que a gente precisa aprender constantemente nos nossos relacionamentos. Bom, Provérbios, o livro de Provérbios diz assim que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas, olha o que acontece, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha o que a Bíblia diz. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, ou seja, eles não querem aprender coisas novas. Os loucos. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes a gente chega em datas comemorativas como essa, sentindo um gosto amargo na boca. Ah, não acredito. Ai, não acredito. Quantas vezes, gente, palestra, seminário, retiro para casais, a gente lá, e só os casais, né? Só os casais. E a gente vê, vamos lá, você pode dizer uma coisa romântica aí para o seu cônjuge, você pode dar um beijo aí no seu cônjuge, eu vou te dar 5 minutos para você ficar aí beijando ele. Tem pessoas que encaram aquilo como uma carga. E, gente, muitas vezes esse peso nos relacionamentos, nós somos culpados. Por quê? Porque a gente não quer aprender coisas novas. Ah, pessoal, olha aqui, homens. Vou falar conosco, homens. Homens que estamos aqui. Principalmente nós, homens. Como a gente tem dificuldade de aprender coisas novas sobre os nossos relacionamentos. Especialmente relacionamento conjugal. Irmãos, eu vou abrir meu coração. Quer me ver em crise é quando a minha esposa fala assim, preciso falar com você. Fala. Amor, eu estou sentindo isso. Você pisou na bola aqui comigo. Você assim, não, já entendi. Tá bom, querido, tá bom. Sabe o que é isso? Orgulho. Poxa vida, eu me submeti a ler um livro, a aprender, lá no Brasil, a fazer 1 tonelada de aulas para dirigir uma droga de um carro. Um carro. Uma coisa que de vez em quando eu dirijo no dia. Agora, por que eu me recuso a aprender sobre como ser marido de um ser humano que tem uma vida eterna? Um ser humano com quem Deus me uniu para crescer. Então, nós homens, eu vou falar aqui para nós homens, isso vale para todo mundo, mas especialmente nós homens, nós precisamos abrir o coração para aprender certas coisas. Nós temos muita resistência. Eu sei disso porque eu trabalhei com o Ministério de Casais e Família. Quem é que vinha escrever os casais? As mulheres. Quem é que ligava dizendo assim, pastor, eu quero participar daquela palestra lá que vai ter, eu vou levar o meu marido. E é bem isso mesmo. Por quê? Porque a gente se interessa em aprender como usa uma ferramenta, a gente se interessa em aprender como é que funciona o motor do nosso carro, a gente se interessa em aprender como é que funciona isso. Mas é tão desafiador para a gente crescer nos nossos relacionamentos. Porque isso existe humildade, aprender a ser pai, relacionamento com os nossos filhos. Então, gente, aprender. Você precisa aprender. Por que eu preciso aprender, pastor? Porque ninguém nasce sabendo como se relacionar. Ah, mas eu aprendi a como me relacionar com a minha família de origem. Olha aqui para mim e me diga, você quer realmente ter o casamento do seu pai e de sua mãe? Você quer realmente isso? E é isso que você quer. Tem gente que quer. E pode ser que os nossos pais tenham tido casamentos maravilhosos. E se esse foi o seu caso, eu louvo a Deus por isso. Mas, infelizmente, não é o que aconteceu com a maioria.
E a questão é, você quer entregar para o seu filho uma herança que você recebeu? Tinha uma música muito antiga de um ministério chamado Engenheiros do Havaí, e eles diziam numa música: eu não quero deixar para o meu filho a pampa pobre ou o campo pobre que eu herdei do meu pai. Ainda tem uma outra música que esse trecho sempre me chama muita atenção. Esse trecho fala assim: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É sério demais isso. Porque sem perceber, essa é a tendência. E nós aprendemos muitas coisas maravilhosas com os nossos pais. Mas existem muitos padrões que nós recebemos que a gente, sem ver, está repetindo na nossa vida. Por quê? Porque a gente se recusa a aprender. Se recusa a aprender. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dos versículos que eu diria assim, mais me assusta na Bíblia. Esse é um dos que mais me assusta. Provérbios 1:32. Olha o que diz. Os nécios, ou os loucos, são mortos pelo seu desvio. E aos loucos, olha isso, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Provérbios 1:32. Diz assim, olha, os loucos, eles têm uma impressão, é de bem-estar. E aí, como é que você está? Estou feliz demais comigo mesmo. Estou muito feliz comigo mesmo. Um papo muito perigoso nos nossos dias é: se assuma como você é. Cuidado, se assuma como você é, desde que você tenha humildade para reconhecer que você precisa mudar. Vai ter que me aceitar como eu sou. Calma, vai ter que te aceitar como você é? Que história é essa? Inclusive, se a pessoa te ama, ela pode não te aceitar como você é. Sabe aquelas pessoas que chegam assim, irmã Sônia, para dizer: você tem que mudar. Você tem que mudar, irmã Sônia. Você está errada. Às vezes essa pessoa te ama tanto que ela diz assim: eu não aceito que você fique cometendo esse erro que você está cometendo. E o problema é que a gente não quer andar perto de pessoas que dizem: você precisa mudar, Milma. Você está errada. A gente não gosta de andar perto dessas pessoas. Mas são essas pessoas que nos afiam. Sabe essa conversa fiada de Facebook? Estou de bem com a vida, estou de bem comigo mesmo. Tem hora que isso pode estar te levando para a sepultura. Essa sensação, eu estou bem comigo mesmo, isso pode estar acabando com o seu casamento. Isso pode estar destruindo a vida dos seus filhos. Primeiro passo, se você quer ter inteligência nos seus relacionamentos, vai ter que reconhecer que tem que mudar. Vai ter que reconhecer que tem que aprender. E para aprender, a gente tem que conversar. Para aprender, a gente tem que ler livro. Para aprender, a gente tem que fazer curso. Para aprender, a gente tem que voltar lá e dizer: perdão, perdão. Senhor, só de raiva eu vou pedir perdão. Não é assim também, né, gente? Por favor, tá? Não é assim. Mas nunca se feche. Você tem algo a aprender sobre os seus amigos. Sabe aquele amigão seu do coração? Você tem algo a aprender a respeito dele. Sabe o seu cônjuge, tua esposa, teu esposo? Você tem algo a aprender a respeito dele ou dela. Por quê? Porque ele ou ela mudaram. Teu cônjuge mudou, teu esposo mudou. Deus está trabalhando na vida dos nossos cônjuges, gente. Deus está trabalhando na vida dos nossos filhos. Ser pai de uma criança, ser pai do Nick, o Nick tem 2. O Nick tem 1 e alguma coisa. Ser pai de uma criança de 1 e alguma coisa é totalmente diferente de ser pai de uma criança de 3. Então eu tenho que aprender a ser pai de uma criança de 3. Ser pai de pré-adolescentes e adolescentes. Não é não, Marcos e Dirlene? É diferente. Ser pai de adultos, não é, pastor Silvio, pastor André? É diferente, então a gente tem que ter essa abertura para aprender. Para aprender, porque eu não posso tratar um adolescente da mesma maneira que eu tratava uma criança de 8 anos, de 5 anos. E muitas vezes, quando eu tento tratar um adolescente como uma criança de 5 anos, o que eu faço? Eu machuco esse adolescente. Porque com uma criança de 5 anos, você fechar a cara e falar um pouco mais sério assim, talvez seja o suficiente para você impor algum respeito. Embora nem sempre a coisa tenha que ser assim.
Mas com um teenager não é assim. Talvez, quando eu e minha esposa nos casamos, eu podia exigir dela certas coisas. Não exigir, mas eu poderia esperar, eu poderia nutrir expectativas dela a respeito de certas coisas com ela. Vamos lá, vamos. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos esticar até um pouco mais tarde, vamos. Mas não. A vida colocou novos desafios para minha esposa. E eu agora preciso reaprender. E a vida também colocou novos desafios para mim. E a minha esposa precisa reaprender a lidar comigo. Por quê? Porque a cada dia a gente vai se tornando novas pessoas. E tem que aprender. Tem que aprender. Então você quer dar um tune-up, como diz, né? Quer dar um gás nesse relacionamento? Aprenda coisas novas. E essa sensação de que você é a melhor pessoa que você já poderia ser, isso pode estar te matando. E eu sei, gente, que é difícil. Então, Linderson, na prática, o que eu posso fazer? Simples, na prática você pode procurar alguém próximo a você, e ouvir sinceramente essa pessoa. Quem sabe essa pessoa já disse assim para você, poxa, olha, você é muito desconfiado. Quem sabe essa pessoa disse uma vez ou duas e você não deu atenção. Volta lá nessa pessoa e diz assim, tu é meu amigo. Quero te ouvir a respeito de uma coisa. O que você quis dizer quando disse que eu era muito desconfiado? O que você quis dizer aquela vez que você disse que eu estou trabalhando demais? Conta para mim o que você quis dizer. Isso vai te fazer crescer. Ouça, mas faça o exercício de ouvir de coração aberto. E é difícil demais ouvir de coração aberto. Por quê? Porque nós temos um demônio dentro de nós chamado orgulho. É um demônio, é só um jeito de falar que é uma coisa ruim, tá? Não é que é um demônio, você não expulsa o demônio. Demônio é orgulho é obra da carne. E obra da carne você não expulsa, obra da carne você faz morrer. Cada dia, à medida que o fruto do Espírito, o caráter de Cristo em nós, vai se desenvolvendo. E é difícil. Eu estou tentando. É difícil. Ah, pastor, por que você está falando isso? Porque você já conseguiu? Não, porque eu estou tentando. E eu sei que é difícil. É muito difícil. Bom, mas existe um segundo elemento aqui. Um segundo elemento que a gente precisa aplicar para que a gente caminhe com inteligência relacional. E esse elemento eu chamo de comunicação inteligente. Comunicação inteligente. Eu quero que você vá comigo para Provérbios capítulo 15, verso 23. Provérbios capítulo 15, verso 23. Gente, não é à toa que Tiago chega a dizer que o poder da morte e da vida está na língua. Tiago, né, a carta de Tiago, chega a dizer que a língua é um fogo abrasador, ou seja, é uma chaminha bem pequenininha, mas que quando cai numa mata seca, aquele fogo se alastra. Então a gente precisa aprender a se comunicar com as pessoas dos nossos relacionamentos, porque eu diria para você, as nossas palavras têm poder. E eu vou explicar isso, que as nossas palavras têm poder. Eu não estou dizendo que eu acredito que você diz alguma coisa e você traz à existência alguma coisa. Ninguém, nenhum ser humano traz nada à existência quando fala. Quem traz à existência as coisas quando fala é o próprio Deus. Então quando você diz, eu profetizo um carro na sua vida, você não está profetizando nada. Você tem que substituir isso e dizer, eu desejo que você tenha um carro em nome de Jesus. Eu vou orar agora para você ter um carro. Agora, eu trago a existência. Isso não existe. A Bíblia só dá esse direito a Deus. Então, quando eu falo que as nossas palavras têm poder, eu não estou dizendo que a gente fala e tem um poder mágico no que a gente fala. Se Deus te deu uma direção, dá uma ordem para a enfermidade, diga, enfermidade, sai. Aí é outra coisa. Você não está trazendo a enfermidade à tona, você está dando uma ordem. É diferente. Trazer à existência só Deus faz. Pois bem, nossas palavras têm poder por quê? Porque elas moldam o coração de quem nos ouve. Elas modificam
a disposição do coração das pessoas. Quem sabe o teu filho ou a tua filha não insiste em ser desobediente porque você acha que dar uma ordem e ser grosso é a mesma coisa. E aí, junto com a sua ordem, no coração do seu filho vai uma ofensa. Você já sentiu ofendido quando um adulto quis exercer autoridade sobre você? Eu já me senti ofendido. Uma ordem não precisa vir embalada numa ofensa. E aí, quando você ofende, você cria uma resistência. O mesmo texto que diz que os filhos devem honrar os seus pais, dizem também que os pais não devem provocar a ira nos seus filhos. Provérbios 5. Provérbios 5. Olha o que Efésios 5. Olha o que Provérbios 15, 23 diz, meus irmãos. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Palavra certa na hora certa. Ou seja, não é... Gente, os nossos relacionamentos muitas vezes são prejudicados porque a gente não sabe o que dizer nem a hora de dizer. É o quê, é a hora e é o modo. O quê, a hora e o modo. Existem aquelas pessoas, e isso a gente aprendeu, gente. Olha, isso aqui é muito forte da nossa cultura, não é isso mesmo? Seguinte, ó. Eu falo mesmo, vem aqui, pá, eu falo. Coitado de você, a Bíblia te chama de louco. A Bíblia te chama de fracassado. Pastor, não consigo ficar calado. Não consigo, vem, eu falo. Tenho pena de você. A Bíblia te chama de louco, de fracassado. A Bíblia diz que você está numa condição de inferioridade espiritual. Por quê? Porque você não aprendeu nem ainda como controlar a língua. E aí, gente, olha, tomem sempre cuidado nos relacionamentos de vocês, porque existe primeiro a palavra certa. Você tem que ter temor no coração com aquilo que você vai falar com o teu amigo, com a tua amiga, com o teu cônjuge. Se veja, do mesmo jeito que você não sai jogando dinheiro por aí, lembre-se que você também não pode jogar palavras por aí. E eu sei, gente, eu sei, porque no dia a dia a gente está ali, está inflamado, está nervoso, está estressado, e aí chega um momento que a gente não dá conta, e quando não dá conta, quando a gente vê, #pronto, falei. Aí o que a gente faz? Bom, volta atrás. Vai lá e diz, falei o que não devia. As mesmas palavras a mesma língua que a gente usa para ofender, a gente pode usar para buscar o perdão. Olha, eu falei com você de um jeito que eu não devia. Falei com você de um jeito que eu não devia. Porque existe a palavra certa. Entende isso? Qual que é o conteúdo que você está falando com as pessoas? Por isso que Paulo chega a dizer, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Efésios, fala assim sobre a gente falar uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por quê? Porque aquilo que eu falo tem poder na vida de quem me ouve. Eu vou mostrar para vocês como isso é sério. Como isso é sério. Olha só como que as palavras têm poder para seduzir alguém. Ou seja, a pessoa já está inclinada para uma coisa e alguém fala e aí aquele coraçãozinho é seduzido para o mal. Olha só, Provérbios 7, 21, fala da mulher adúltera. Seduziu-o com suas muitas palavras e com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. A mulher adúltera está lá e ela vê o jovenzinho passando e ela fala, ei, lindão, bonitão. E aí o texto fala, né? Com as lisonjas, ela elogiou ele. A palavra seduziu. Seduzir, gente, tem a ver com inclinar, iludir o coração de alguém para fazer aquilo que é mal. Então, a irmã Lúcia me procura, pastor,
estou com raiva da irmã Sônia. Ela fez assim, assim, assim. E olha, eu vou ligar para ela, pastor, e vou falar com ela uma meia dúzia de verdades. Olha, tem hora, irmã Lúcia, que a gente tem que se posicionar mesmo. A irmã Lúcia encontrou nas minhas palavras uma espécie de incentivo para ir lá e brigar com a irmã Sônia. Porque as palavras têm poder de seduzir. Um coração que já está vulnerável é uma presa fácil para quem é bom de lábia. Cuidado, muito cuidado com isso. Depois, as palavras têm o poder de produzir conforto, de apacentar. Gente, o que é apacentar? Pensa nisso, apacentar é trazer paz. Imagina dessa forma. Não é exatamente isso, mas a gente pode pensar dessa forma. É trazer para o lugar pacífico. Ok? Olha o que diz Provérbios 10, 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. As suas palavras são abrigo. As suas palavras são abrigo para os seus relacionamentos. O que significa fazer das minhas palavras abrigo, Linderson? É simples. O diabo está tentando encher a mente de um amigo, de um filho, de mentiras. E as suas palavras para esse filho são abrigo. As palavras que você fala para o seu filho, elas podem servir como cercas ao redor do coraçãozinho dele ou do coraçãozinho dela. Contra o quê? Contra mentiras de Satanás. Filho, olha, você vai muito longe. Filho, eu posso ver que você é uma pessoa muito talentosa nessa área. Uau, filho ou filha, como o seu esforço valeu a pena, hein? Você está de parabéns por ter chegado a esse resultado. Que incrível o seu esforço. Estou muito feliz porque você se dedicou e conseguiu. Está vendo como você consegue? Está vendo como você consegue quando você se dedica? Uau! Quando seu filho chegar numa idade em que Satanás vai tentar destruir o propósito de Deus para a vida dele, aliás, Satanás faz isso o tempo todo, só que ele muda as estratégias de acordo com a idade. Existe uma idade em que parece que o diabo ele tenta trabalhar mais fortemente na mente, talvez ali a partir da puberdade para ter adolescência. O diabo vai trabalhando pesado para tentar construir na vida dessa criança ou desse adolescente uma autoimagem distorcida, uma visão errada dele mesmo. Então, quando o seu filho tirar uma nota baixa na escola, que o professor maltratar ele de repente, que ele receber lá um C, ok? Sei lá qual nota que ele receber, e que naquele momento o diabo tentar destruir, fazer ele achar que ele é burro, fazer ele achar que ele não dá conta, fazer ele achar que ele não vai conseguir, que ele tem que abandonar a escola, etc, etc. Qual recurso o seu filho vai ter? O que Deus vai acender dentro do coração do seu filho? Deus vai acender dentro do coração do seu filho as lembranças das palavras que você colocou lá dentro. A pergunta você vai oferecer combustível para quem acender o quê? Para Deus acender as palavras que você ministrou ou para Satanás encontrar nas palavras que você ministrou aos seus filhos recurso para queimar o plano de Deus na vida deles? Seu burro! Você é burro, menino! Que menino desastrado! Ô, gente, que coisa terrível para falar com uma criança. Que menino desastrado! Que coisa terrível. Saiba que as nossas palavras são combustível na vida das pessoas que nós amamos, do nosso cônjuge, dos nossos amigos. E a gente pode oferecer combustível para queimar um fogo que acende o propósito, ou um fogo que vai incinerar a alegria, o chamado, o propósito de Deus na vida deles. As minhas palavras, eu estou tentando fazer, estou aprendendo isso. Estou tentando fazer com que as minhas palavras alimentem, sejam combustível
para que o dia que os meus filhos, que o meu cônjuge, minha esposa se sentirem desanimados, Deus possa arriscar só uma faísquinha lá dentro e eles se lembrarem. Não, eu consegui, o meu pai me disse que eu consigo, eu cresci como alguém que consegue, eu vou conseguir reverter, eu vou conseguir, eu tenho um potencial, eu vou dar conta, eu vou avançar, eu vou ser alguém, eu vou realizar os meus sonhos, eu vou realizar esses propósitos, eu vou dar conta. Irmãos, presta atenção. Existem muitas pessoas presas. Eu sinto de falar isso aqui. Existem muitas empresas, ministérios, ideias criativas, patentes, fortunas, ministérios de alcance global que estão cercados, presos, rodeados por cercas construídas com palavras malditas. Tem muita gente assim. Tem muito empreendedor que não vem para fora. Por quê? Porque tem uma palavra que ele ouviu travando a vida dele até hoje. Isso é sério. Então, quem sabe você é o canal que Deus vai usar. E aquela pessoa chega e diz assim: olha, eu tenho uma ideia, eu estou tendo um propósito, estou com uma vontade maluca. Qual vontade maluca? Comer churros? Não é comer churros. Enfim, se alguém souber onde vende aqui, perto me avisa, porque veio essa vontade maluca esses dias. Estou com vontade de que eu quero montar um negócio assim. Ah, mas você nem dinheiro tem. Você nem tem dinheiro. Você nem tem isso. Olha como as palavras desanimam. Provérbios 15:4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. A língua perversa quebranta o espírito. Destrói o fôlego. Quem sabe você vai dizer: Senhor, nesse Valentine's Day eu estou aprendendo coisas importantes sobre meus relacionamentos. Eu quero que as minhas palavras sejam árvore de vida. E aí a irmã Ana Cláudia chega e diz: eu estou com uma ideia, eu quero montar eu estou com essa ideia. E você vai dizer, mesmo que você não entenda tudo sobre aquela ideia, você pode dizer: irmã Ana Cláudia, eu não entendo muito sobre isso que você está dizendo. Eu imagino que isso deva ser um grande desafio. Mas saiba de uma coisa: se Deus tem esse propósito para você, essa ideia vai prosperar em nome de Jesus, minha irmã. Eu não sei, eu acho que é tão difícil. Sim, é difícil, mas se Deus estiver nisso, você vai dar conta. Não tenha medo de tentar, não tenha medo de ir atrás, não tenha medo de acreditar, não tenha medo sabe, as suas palavras podem ser esse alicate que vai remover essa cerca, ou esse alicate não, essa escavadeira, sabe? Às vezes a gente vê as escavadeiras demolindo coisas assim, né? E aí aquela escavadeira de ferro grande, meu filho ama escavadeiras, então por isso eu estava aprendendo a reparar, eu aprendi a reparar as escavadeiras. A gente está dirigindo, ele está perto, tem uma escavadeira, olha lá, Benjamin, um escavadeira, e ele vem e fica todo empolgado, e às vezes a gente dá a volta num lugar só para ele ver. Por quê? Porque eu sei lá o que Deus vai usar essa tal de escavadeira na vida dele. Sei lá, meu. Enfim, aquela escavadeira forte, ela vai demolir essas casas, parece papel, né, pastor Silvio? Irmãos, presta atenção. A palavra de Deus nos seus lábios pode, em nome de Jesus, ser como essa escavadeira, esse braço forte que vai destruir as mentiras de Satanás na vida de tantas pessoas. Talvez por causa de uma palavra sua, por causa de um incentivo seu, por causa do reconhecimento. Poxa vida, eu quero te agradecer, porque, sinceramente, você faz isso muito bem. Irmãos, que coisa poderosa! As suas palavras podem ser essa escavadeira que derruba cercas que estão prendendo propósitos. Cercas que estão prendendo propósitos. Então, eu diria para você, fale aquilo que é a verdade. Irmãos, quando a gente está com raiva, a gente tem a tendência de falar mentira. Muitas vezes, e eu não tenho medo de falar isso para você,
porque eu quero que Deus use a minha vida para abençoar o povo dele, seja com aquilo que eu prego ou com os erros que eu cometo. Muitas vezes eu tive que dizer para minha esposa, não leva a sério isso que eu falei com você nessa hora, porque eu falei quando estava com raiva. E quando a nossa boca está transbordando a raiva do nosso coração, ela tem a tendência de ser enganada pelo nosso coração. Quando a gente está com raiva, a gente mente. Eu sei que você não me ama. Isso é mentira. Essa pessoa te ama. Você nunca faz isso. Eu entendo o que você quer dizer. É que poderia fazer mais. Não é que nunca. Não deixe a sua boca a serviço da sua raiva. Porque se a sua boca for governada por sua raiva, ela pode roubar o espírito, ela pode roubar o vigor de alguém. E se você perceber que falou o que não devia, seja inteligente, volta atrás. Pastor, a minha língua, pastor, eu falo demais, pastor. Eu falo tanto, quando eu vejo eu já falei. Presta atenção. O caminho de volta, meus irmãos, por que quando os nossos filhos cometem um erro, são injustos com um irmãozinho, alguma coisa do tipo, a gente diz assim, volta lá, pede perdão. Porque esse caminho de descobrir que errei, o que a Bíblia fala, o que Jesus fala com aquela igreja lá do Apocalipse? Lembra onde caiu. Meu Deus, foi aqui que eu errei. Eu disse algo que não devia. Volta. Presta atenção. Esse caminho que você faz de volta. Sabe aquele momento que você sabe que pisou na bola com alguém, você tem que ligar para essa pessoa, aí você diz com o número, aperta o verdinho, aí você tem vontade, vou deixar tocar 2 vezes, se tocar 2 vezes não atender, eu vou desligar, eu já fiz a minha parte. Sabe quando você vê que a pessoa atendeu? Isso te ajuda a crescer demais. Isso vai acontecer 1 vez, 2 vezes. Logo depois, quando você ficar com raiva, que você se lembrar do como é caro voltar atrás e retirar uma palavra que você disse, você vai dizer, o que é melhor? É melhor engolir seco e não ter que voltar atrás, ou ficar em silêncio, esperar essa raiva passar e crescer nos meus relacionamentos. Irmãos, eu sou um homem que falo muito. Tem 20 anos que eu trabalho falando. Que eu falo. Falo. Era professor. Falava. Aí me tornei professor de seminário. Falava. Me tornei professor de seminário, pastor. Falo. Sou pastor. Falo. É tão difícil. Confesso para vocês que é tão difícil. Ora por mim, meus irmãos. Uma das grandes lutas, uma das grandes fraquezas da minha carne é saber a hora de ficar calado. Não vou levar esse desaforo. Eu vou provar para essa pessoa que ela está errada. Irmãos, nesse movimento voa tanto estilhaço. Preste atenção. E nós já vamos acabar. As nossas palavras, elas são tipo... Às vezes a gente acha, juro que vou terminar. Às vezes a gente acha que as nossas palavras são como uma bala. Eu não sei os termos técnicos, talvez o pastor Silvio, que já foi militar, alguém que já foi militar aqui saiba. Como uma bala que ela é disparada e ela sai e ela entra num lugar e faz aquele buraquinho, tipo de, sei lá, revólver 38. Ela entra e faz aquele buraquinho, né? Aí você está aqui, preciso consertar agora, pastor Silvio. Aí o que faz? É um buraquinho assim, ó. Eu vou lá e tampo. Existe um tipo de munição. Por que o Juninho não está aqui? Tem que escalar o Juninho nessa hora, Léo. Liga para ele e vê se ele fala para a gente. Existe um tipo de munição que ela entra no corpo que ela vai atingir. E aqui ela faz um buraquinho bem pequeno. Mas quando você olha lá atrás, o que tem? Um rombo enorme. Às vezes as nossas palavras são assim.
Eu estou aqui com raiva da irmã Sônia, tadinha, a irmã Sônia está sofrendo hoje. Eu estou aqui com raiva da irmã Sônia e digo, você, tchau, entrou aqui. É uma coisinha simples, de frente, mas eu não estou vendo o tamanho do dano e do rombo que foi gerado dentro do coração dela. Toma cuidado. Toma muito cuidado nos seus relacionamentos. Queria que você ficasse de pé. Queria que vocês ficassem de pé. Se reúna aí com a sua família. Se você está perto da sua família, se reúne aí. Fica pertinho. Agora que as crianças chegaram, quem sabe você como pai, mãe, ou você casal, cônjuge que está aqui, quem sabe hoje ainda você precisa... Como é que é isso aqui? Você precisa ajustar, calibrar. Quem sabe a gente precisa dizer, Senhor, eu estou aberto. Eu estou aberto para aprender. Senhor, me ensina a ser um marido mais gentil. Ô irmãos, presta atenção. Tem hora que eu sou muito desengonçado. Eu vou falar desengonçado para não falar outra coisa, tá bom, Dê? Tem hora que eu sou muito desengonçado. Minha esposa está lá dando sinais. Sabe aqueles sinais que a esposa da gente dá? Olha aqui, você não está vendo? Sinais, sinais, sinais. E eu estou lá. Meu Deus, porque deixaram esse negócio aqui fora do lugar. E eu estou aprendendo, irmãos. Preciso aprender. Quem sabe, minha irmã, a senhora é uma mulher que precisa de sabedoria. Todas as irmãs estão aqui, não vou ficar olhando para nenhuma, vou olhar para a parede ali, para a câmera. Aquelas mulheres que estão em casa. Vocês, mulheres que estão em casa, aproveita. Aproveita, para de ser brava, furiosa com esse homem. Nenhum homem aguenta uma mulher furiosa, minha filha. Quem sabe, irmã, não é hora da senhora ficar calada. Em nome de Jesus, cala a boca. Espera, quando esse homem disser assim, me dá um minuto. Em nome de Jesus, dá um minuto dele. Quem sabe, pai. Quem sabe, pai, esse elogio que você vai trazer para o seu filho, vai ser uma cura para ele, um negócio, dizer assim, meu filho, eu quero que você saiba de uma coisa, gosto muito quando você é o top das galáxias, mas o seu valor para mim não está nisso, eu vou te amar incondicionalmente, meu filho. Estou te ensinando isso porque é o certo, mas quero que você saiba que eu te amo incondicionalmente. Tem hora que eu fico bravo com você, meu filho. Fico, mas o meu amor você tem incondicionalmente. Entende isso? Isso pode trazer cura para os nossos relacionamentos. Olha aqui, você já disse eu te amo para algum amigo seu? Ô pastor, como assim? Olha de eu te amo aí, que coisa esquisita. As mulheres têm menos problema com isso, né? Às vezes eu vejo minha esposa falando assim com alguém no telefone, ai, não sei o que, sua linda, não sei o que, parará. Pô, já pensou, o Osias me liga, ô Linderson, e ai, Osias, seu lindo, como é que você... Não vai ficar certo, mas eu posso dizer, cara, você é meu amigo. E eu sou homem muito macho para te dizer, eu te amo em Cristo, cara. Te amo. Te amo. Amo você, cara. Você é um amigo. Se você precisar de mim, pode contar comigo, irmãos. É tão bom, enquanto eu estou falando isso daqui com vocês, lembrar dos amigos que eu tenho. Vários estão aqui, eu posso dizer para eles, eu te amo. E vários estão longe, eu posso dizer, eu te amo. Você é o cara. Estou preocupado com a sua vida vale muito. Deus quer curar os nossos relacionamentos. Eu queria que você juntasse aí, grudasse com a sua família. E eu quero fazer uma oração por você. Pastor, minha família não está aqui. Queria tanto poder abraçar cada um aí que está sem a família aqui perto. Se sinta abraçado aí, viu? Coração aquecidinho. Se sinta assim. Se sinta assim, abraçado. Saiba que você pode até não estar sendo abraçado agora, mas você é amado, você é importante.
Fecha os seus olhos, eu quero orar por você. E se você está com a sua família, você pode ministrar sobre eles. Principalmente, eu estou vendo aqui maridos que estão perto das esposas e dos filhos. Vocês podem orar nesse momento também. Espírito Santo, a minha oração nesse momento. A minha oração nesse momento junto com os meus irmãos. Nesse dia, Senhor, que na cultura dos homens é o dia do amigo, enfim, a gente quer aproveitar esse dia, Senhor, e rogar por cura nos nossos relacionamentos. Cura, em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Esse coração que já foi traído tantas vezes, que já se decepcionou tantas vezes. Esse coração, Senhor, que não sabe mais se deve ou não deve confiar de novo em alguém. Cura esse coração. Cura esse coração. Faz desse coração um coração como o teu, Jesus. Um coração livre. Um coração livre. Livre para acreditar em relacionamentos. Livre para fazer amigos. Mas livre também para perdoar os traidores. Em nome de Jesus. Nós não queremos andar, Senhor, com manchas na nossa memória. Manchas, ó Deus, de lembranças dolorosas. Pessoas que nos traíram, que nos ofenderam. Senhor, nós fazemos o seguinte agora. Tem muita coisa que a gente lembra, que a gente escutou. Apelidos que a gente não gostava. Ó Deus, palavras ofensivas que nós recebemos. Momentos em que a gente fracassou. E aí veio alguém e chamou a gente de fracassado. Existem lembranças, Senhor, de pessoas que nos ofenderam, que nos colocaram rótulos. Rótulos por causa do nosso corpo, da cor da nossa pele. Rótulos por causa do nosso cabelo. A gente quer pegar todas essas pessoas que um dia foram usadas pelo inimigo para nos ofender com palavras. E nós queremos, em nome de Jesus, nesse momento, abençoar essas pessoas. Nós os abençoamos. Aquele que nos chamou de fracassado, nós os abençoamos. Aquele que disse que a gente não ia conseguir, nós os abençoamos. Nós os abençoamos. Nós abençoamos os nossos abusadores. Nós abençoamos, Senhor, aqueles que quiseram construir cercas que nos prendem. Nós quebramos essa cerca pelo poder que há no nome de Jesus. E nós reconhecemos que somos livres. Reconhecemos que somos livres. Livres em nome de Jesus. Livres em nome de Jesus. Nós, como pais e mães que aqui estamos, nós tantas vezes, Senhor, já abrimos a nossa boca de maneira equivocada contra os nossos filhos. Eu retiro em nome de Jesus, Senhor. Eu retiro em nome de Jesus toda e qualquer palavra equivocada, Senhor, que eu já lancei contra os meus filhos, contra o meu cônjuge, contra a minha esposa. Eu retiro essas palavras. Eu quero usar os meus lábios. Nós queremos usar os nossos lábios para abençoar, para abençoar, para abençoar, para abençoar. Os nossos filhos são motivo de alegria. O nosso casamento é bênção, Senhor. O nosso cônjuge, esposo, esposa é uma bênção. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós queremos cura. Cura. Ensina a gente, Senhor. Ensina a gente a falar na hora certa. Ensina a gente, Senhor, a falar a coisa certa. Ensina a gente, papai, a dizer do jeito certo. E em tudo, em absolutamente tudo, o teu nome será glorificado. Você pode dizer aí algumas palavras para sua família? Tá aí a sua família? Vou te dar 30 segundos para você dizer alguma coisa para eles. Aí eu vou lá dizer para mim, tá bom? Diz alguma coisa aí para eles. De como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle. Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app
para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito. É bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela. E tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send. E então, você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money. Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja. Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois, você clica em continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.